Você está procurando o que são metodologias ativas? Como é que você pode utilizar? Quais são as mais famosas? Está no começo dessa busca? Então esse vídeo é exatamente para você, em que eu vou falar o que são as metodologias ativas, o que ela muda das metodologias tradicionais e qual pode ser a mais indicada para o seu tipo de curso ou treinamento. Sejam bem-vindos ao Atividades que Conectam, eu sou Leonardo Iglesias e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre metodologias ativas, então fica comigo até o final para você entender as bases do que são a metodologia ativa e qual você pode pesquisar a fundo mais para o seu treinamento. E como aqui é sem enrolação, bora direto para o conteúdo que a gente tem bastante coisa para falar. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui com esses slides de objetivos é o que é uma metodologia especificamente. Uma metodologia é uma estratégia, é o caminho, é o como você vai fazer para alcançar um objetivo. E no caso aqui são objetivos educacionais. Então, se você está fazendo uma aula, fazendo um treinamento, fazendo um curso online, primeira coisa, você tem que ter claro os seus objetivos educacionais, o que você quer ensinar e qual é o seu público. E aí você começa a procurar as metodologias, que são essas estratégias, essas metodologias, essas técnicas que vão ajudar todo mundo a aprender melhor e você facilitar muito melhor. Então aqui eu tenho os exemplos de... Eu quero que você entenda a diferença da metodologia tradicional para a metodologia ativa, conheça os métodos mais comuns, mais utilizados, mais difundidos e entenda como escolher qual vai ser o melhor para você pesquisar, o melhor para você testar nos seus treinamentos. E a grande mudança de paradigma aqui, que vai acontecer, dos modelos tradicionais de ensino, do formato que você provavelmente viu na sua escola, do ensino fundamental até a universidade, é a mudança do protagonismo. Porque até o nome, metodologias de ensino, já está mostrando que o foco é no ensinante, é no professor, e não no aluno. Ou também o foco muitas vezes é no conteúdo. E as metodologias ativas, a grande contribuição delas é trazer esse foco, esse protagonismo, o pensamento todo treinamento tem que ser pensado com o aluno no centro, com o aluno sendo o agente principal. E que esse aluno vai ser protagonista. Ele não é um ouvinte, ele não é um agente passivo. É alguém que vai estar elaborando, procurando, buscando, entendendo, perguntando, trocando e conversando para desenvolver o seu aprendizado. Então, essa é a primeira coisa que muda das metodologias tradicionais, o protagonismo do aluno e também uma visão que o conhecimento, a aprendizagem, né? Por isso que eu falei que metodologias de ensino, e aí muitas metodologias de ensino/aprendizagem ativas, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, colocam até o verbo aprendizagem, porque o aprendente é o principal agente ali. Então, um outro conceito que é importante perceber é que a visão é do processo de aprendizagem, em que o aluno tem que compreender aquele conteúdo, significar aquilo para a realidade dele, experimentar na prática para ele desenvolver a competência de fazer aquilo, trocar com as pessoas para ver o que elas, outros pontos de vista. Então, é um processo muito mais complexo do que só a transmissão, do que só o depósito de conteúdo no aluno. Porque a visão tradicional do processo de ensino-aprendizagem é o professor tem o conhecimento, ou o livro tem o conhecimento, basta você depositar no aluno, no aprendiz, depositar esse conhecimento para o aprendiz, que aí ele vai aprender, ele vai desenvolver o conhecimento, ele vai estar mais rico de saber. E não é assim, porque, como eu falei, a aprendizagem é um processo complexo que envolve muitas trocas, desde trocas com conteúdo, trocas com o professor, troca com os alunos. E é muito importante você entender e pensar nessas relações de aprendizagem que são fundamentais para desenvolver o processo de aprendizagem. E aqui eu trouxe a tríade do aprendizado, que são essas três relações. A relação com o conteúdo, eu coloquei um cubinho ali para representar objetos educacionais no geral. Pode ser um livro, pode ser um treinamento, pode ser um curso online, mas o conteúdo é o que o aluno precisa aprender, é a parte teórica. E o conteúdo é crucial, sim, no processo de aprendizagem. Teoria é importante, sim, só que a gente não pode deixar o foco completamente nela, nos novos processos de ensino-aprendizagem. Então, você tem que pensar também em como fazer com que seu aluno tenha a relação com o conteúdo de forma mais ativa.
O que isso significa? Significa que não basta só disponibilizar aulas expositivas para ele. Você tem que disponibilizar aulas expositivas, leituras complementares, fazer com que ele busque conteúdos alternativos, mostrar outras visões sobre a mesma teoria. Então, ele tendo essa visão crítica, buscando o próprio conhecimento, o conteúdo de forma ativa, também já é importante nessas metodologias de aprendizagem. E isso já é um pouco mais natural nos dias de hoje, com o desenvolvimento da tecnologia. Todo mundo já está com todo o conhecimento, todo o conteúdo aí disponível na mão. Basta você buscar. Então, as novas gerações já estão muito mais acostumadas na busca ativa por conteúdo, mas isso não basta para desenvolver o aprendizado como um todo, porque a gente precisa das outras relações, como você está vendo aqui. Então, a relação com o professor é importante, porque o professor é uma pessoa que já tem o conhecimento, que já elaborou esse processo de aprendizagem e pode facilitar com que os passos do aluno para ele aprender mais fácil. O professor vai pensar em qual conteúdo às vezes é melhor, vai fazer a curadoria de conteúdo para já facilitar o trabalho do aluno. O professor vai dar feedbacks para o aluno que ele não iria conseguir perceber sozinho. Ele vai ver os pontos fracos do aluno que de fora às vezes é muito mais fácil de perceber. O professor vai mediar os conflitos, vai provocar os alunos a discutirem. Então, tem uma série de papéis que é importante para o professor, que nas metodologias antigas era passar e transmitir e repetir o conteúdo que eles sabem, e agora passa a ser esse papel de facilitação, de provocamento, de provocação, de mediação, de mostrar o novo, de conflitar com outros pontos de vista, de trazer, de pensar nas metodologias que o aluno vai aprender, de formar os grupos, e, enfim, a relação com o professor é crucial no processo de aprendizagem também, e a gente não pode perder isso de vista. E também, mais do que nunca, a relação com os colegas, a relação com a comunidade é crucial para o desenvolvimento da aprendizagem. Tem várias metodologias de ensino e aprendizagem que estimulam que você troque com seus colegas, que você aprenda em times, e isso é bom não só para o desenvolvimento e elaboração do conhecimento, mas para desenvolver habilidades interpessoais e habilidades sociais que cada vez mais se mostram importantes no nosso dia a dia. Hoje em dia, todo mundo que vai procurar um emprego aí precisa saber se comunicar, precisa saber trabalhar em equipe. Então, para além do aprendizado coletivo ser importante pela troca, pelo conflito, pela provocação e outras visões, aprender o respeito e lidar com outras pessoas, mas também para que você desenvolva habilidades. E essas três relações são importantes para você trazer metodologias de ensino-aprendizagem mais ativas. E aí está aqui a lista que talvez você esteja procurando, os tipos mais difundidos de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. E aqui eu separei, está separado em dois grupos que são as dinâmicas já pensando em aulas mais tradicionais do ensino e pensando em dinâmicas de sala, como é que você provocar o aluno a ser mais protagonista mesmo na sala de aula, seja ela online ou presencial, e as metodologias baseadas em situações reais. Porque tanto no ensino de adultos, na andragogia, quanto nos dias de hoje, cada vez mais tem se mostrado importante o conhecimento contextualizado, consolidado com a realidade. Então, não basta você revisar um livro dos anos 90 com seus alunos. Você tem que trazer aquele conhecimento para a atualidade, ver como é que aquilo é aplicado para os alunos. Então, sabe aquela frase, para que eu vou usar Bhaskara na minha vida? A metodologia ativa também provoca você sempre trazer isso para a realidade. Então, tem várias metodologias aí que são baseadas em casos reais. Então, tem essa lista aqui, eu vou contar um pouquinho para você dessas metodologias que são as mais famosas, mas se você quiser se aprofundar, tem um link aqui na descrição, onde tem um e-book sobre todas essas metodologias destrinchadas muito mais a fundo, com exemplos reais e como você aplicar isso num curso de verdade. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aí que tem uma condição especial para você que quer ser um professor, uma educadora inovadora, que quer trazer esses métodos de ensino, e mesmo que você tenha o tempo corrido, com certeza vai conseguir aplicar
porque vai ter isso destrinchado de como aplicar isso na prática com cases reais, tá bom? E vamos lá. Então, dinâmicas de sala, vou começar por aqui. A sala de aula invertida é muito simples e a grande mudança que acontece, ela é invertida porque no ensino tradicional, o que acontece? O aluno está em casa sem fazer nada, vai para a escola, recebe o conteúdo numa aula expositiva e leva os exercícios para casa para fazer depois a lição de casa. E aí, na hora que ele está fazendo a lição, que ele tem as dúvidas e o professor não está lá para ajudar. Então, na sala de aula invertida, o que acontece é que o aluno precisa acessar o conteúdo previamente à aula. Ele pode ser com a leitura prévia de materiais, pode ser uma videoaula, pode ser de vários formatos, mas o importante é ele ter contato com o conteúdo antes da aula, previamente à aula. Ele lê e estuda um pouco, não precisa ser um super estudo, mas se você estudar 1 horinha, 20 minutos, já vai trazer alguma coisa para o aluno trocar, fundamentar, já vai ter alguma coisa para você trocar e falar com o aluno na sala de aula. Você vai ter as trocas, você vai fazer o questionário e ver quem tem dúvida, ou você pode fazer exercícios em grupo, mas o importante é que ele vê o conteúdo antes, faz as trocas, tira as dúvidas na sala de aula, e essa é a sala de aula invertida. Eu tenho feito um curso de idiomas que utiliza essa metodologia. Eu estudo o conteúdo do dia previamente, vou na sala, é muito mais focado na conversação e tirar as dúvidas sobre o material, e é excelente. E como é que funciona a segunda metodologia aqui? A instrução por pares ou peer learning. Ela funciona em que você vai ter o momento do conteúdo, da exposição, e depois vai ter um momento de elaboração em duplas. Ou você pode fazer eles fazerem um questionário juntos, ou um aluno vai explicando para o outro. Mas o legal aqui, que no peer learning, você vai provocar os alunos, o aluno que sabe mais, ajudar o que sabe um pouco menos. E não é sobre mudar o papel do professor para o aluno mais inteligente e ensinar o aluno com mais dificuldade, mas sim fazer com que cada pessoa avance um passinho no seu processo de aprendizagem, porque o aluno que está mais adiantado também vai estar aprendendo, elaborando, estudando, explicando aquilo para o seu colega, e o aluno que está com mais dificuldade vai ter alguém que ele talvez tenha menos medo, menos vergonha de fazer perguntas e realmente mostrar o que ele sabe ou não sabe sobre aquilo. Então, é bem poderoso, é um pouco mais complexo que isso, mas só para você entender, é você provocar esse aprendizado em pares. E aí também, para eu poder destrinchar, vai ter um vídeo falando sobre essa metodologia. Agora, aprendizagem baseada em equipes, ou Team-Based Learning, é uma mistura um pouco de sala invertida com o peer learning. Por quê? Como é que vai funcionar? Você precisa disponibilizar o material previamente, assim como na sala de aula invertida, e aí os alunos já vêm prontos para discussão. Chega na aula, você aplica um questionário, algumas questões, para o aluno responder, primeiramente, individualmente, e aí ele já vai ter o primeiro exercício do que ele estudou, e depois você forma grupos e propõe para eles responderem as perguntas de novo e discutirem as suas respostas. E aí é um pouco de peer learning, porque vai ter essa discussão, essa elaboração em conjunto, e também o aluno vai ter estudado previamente, e no momento da aula o importante é a troca. E aí ele ainda pode terminar com um estudo de caso ou um problema real para as pessoas discutirem. Então vai alavancar bem. Precisa de um pouco mais de preparação do professor, mas com certeza é uma metodologia muito funcional. E se você aplicar, me conta aqui nos comentários que eu vou saber como é que foi, porque essa eu nunca consegui testar na prática. E agora, essas duas metodologias, Jigsaw e painel integrado, são semelhantes, praticamente as mesmas. Você pode procurar elas separadas, mas no que elas se passeiam? Esse Jigsaw seria como se fosse quebra-cabeça. Como é que isso funciona? Você, como educador, vai selecionar alguns temas, podem ser temas complementares ou visões diferentes sobre o mesmo tema, e aí você vai formar grupos. Vamos supor que você formou 4 grupos de 4 pessoas, cada um desses grupos com um tema, um subtema anexo ao tema principal, ou visões diferentes do mesmo tema. E aí os alunos discutem a respeito da questão, você pode provocar ou com um conteúdo ou com alguns testes,
e eles discutem por uns 10 a 15 minutos essa primeira rodada. Depois, você roda algumas pessoas de cada grupo. Então, cada pessoa em cada grupo, uma pessoa tem que se manter para ela poder contar para os outros o que foi discutido anteriormente, e as outras pessoas trocam para formar novos grupos, e aí que fica poderoso, porque é aí que vai ter o conflito das visões, ou as pessoas vão conseguir elaborar como é que esses subtemas se relacionam, e essas metodologias são muito legais para que role esse choque de ideias e as pessoas tenham que melhorar sua capacidade de discussão e argumentação, ou consigam ver como é que a transdisciplinaridade pode estar atuando ali. É muito legal. Se você quer ver como aplicar, eu recomendo que você pesquise, mas com certeza vai ser ótimo. Então, nessa segunda parte, as metodologias baseadas em situações reais podem ser aplicadas em sala de aula também, mas, por exemplo, se fosse um curso de mecânica de automóveis, poderia ser uma metodologia baseada em problema em que os alunos realmente têm que pôr a mão na massa e tentar arrumar um veículo ali. Mas vamos começar da estudo de caso. A estudo de caso é você trazer algum acontecimento real, um caso real, para a discussão com o grupo. Então você pode ter feito a sua exposição e depois traz o estudo de caso e forma grupos para discutir. Ou você discute com todo mundo um caso real. Vamos supor, para uma aula de economia, em que o professor quer falar sobre algum conceito dos bancos e traz o cenário de 2008, que teve a quebra dos bancos, e aí todo mundo discute o que causou aquilo, quais foram as consequências, mas para isso as pessoas também têm que ter estudado um pouco antes, ou você tem que dar um pouco de material para que elas tenham como discutir aquilo. E essa é a metodologia de estudo de caso. Você provavelmente já vivenciou isso em algum momento da sua vida, mas lembrando aqui que o grande poder dessas metodologias é colocar o aluno no centro. Então, um professor falando de um estudo de caso é alguma coisa. Agora, você promover toda a discussão baseada nisso é outra. E a segunda, aprendizagem baseada em problemas, ou Problem-Based Learning, que vai ser você provocar os alunos com problemas reais para ver como eles resolveriam. Isso já foi muito utilizado em metodologias de ensino de medicina, por exemplo, em que os alunos são conflitados com um caso clínico real para ver como é que eles solucionariam aquele caso. E é também conhecida como PBL. E a nossa última aqui da lista de hoje é a PJBL, que é Project Based Learning, ou aprendizagem baseada em projetos. Ela é muito comum, vamos dizer, em cursos de design, de artes, mas toda vez que você tem um projeto para desenvolver ao longo de um bimestre, um trimestre, vamos dizer que todo o TCC é um pouco dessa metodologia, porque você tem que entregar um projeto, tem que entregar um texto, mas também pode ser utilizado em muitos cenários. Você pode fazer isso num tempo de 1 a 2 aulas, mas é mais recomendado que seja um projeto mais longo, e então ela precisa de bastante preparação, no sentido de você pensar em cada etapa do projeto e como você vai avaliar cada etapa do projeto. Mas ela é muito útil porque vai ser totalmente voltada ao desenvolvimento da habilidade que você está querendo desenvolver no seu aprendiz, e é muito mais engajante do que só ficar despejando conhecimento em cima dos alunos. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas fica tranquilo, vai estudando, vai aplicando, vai vendo o que funciona para você, para os seus alunos. Sempre avalie o quanto funcionou para você e quanto funcionou para eles, e vai desenvolvendo isso com o tempo, sem pressa, no seu ritmo. Então, essa é a introdução para você que está buscando aí sobre metodologias ativas, como utilizar, dar seus primeiros passos, mas saiba que você não precisa dominar, conhecer todas. Vai vendo qual que pode se adaptar melhor ao seu curso, ao seu treinamento, experimenta, vê como é que foi e vai desenvolvendo. Lembre-se que o importante é ter os objetivos claros e ver qual desses métodos vai te auxiliar melhor, vai ser o mais adequado para que os alunos aprendam. Porque não é sobre você, não é sobre o conteúdo, e sim sobre os seus aprendizes e como você vai desenvolver e elaborar o conhecimento e as habilidades e competências dele, tá bom? E eu sou Leonardo Iglesias, dá uma olhadinha nesse link se você quer se aprofundar mais nisso.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou Leonardo Iglesias. A gente se vê numa próxima e tchau!